Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à sessão desta terça-feira, período da manhã. O próximo item da pauta é o item 36. Esse processo ele foi inicialmente relatado pelo conselheiro Murilo Lovisco, que está no CARF, mas em outra função agora, e em função da pandemia, da suspensão dos julgamentos aí presenciais, esse processo acabou ficando durante todo esse tempo sem voltar à pauta, e agora está com a relatoria ad hoc do conselheiro Evandro, e vai haver sustentação oral da doutora Suzy Gomes Hoffmann, que é a patrona do contribuinte. O contribuinte é a Companhia Siderúrgica Nacional. No momento esse processo saiu com vista para mim, e já tinha sido votado pelos demais conselheiros. Parte 2 de 2010. Um minutinho, Evandro. Os demais conselheiros já haviam votado, e a situação do julgamento na época foi a seguinte: em relação ao mérito, foi negado o provimento ao recurso voluntário pelo relator, Murilo Lovisco, e os conselheiros Marco Rogério, Evandro e Paula Santos de Abreu acompanharam o relator. Os conselheiros Caio, que já não está mais na turma, o Leonardo Luiz Pagano e a Júlia divergiram. Então, a votação está nesse momento com 4-3 para negar provimento no mérito. Como eu disse, está com vista para mim, e vai haver sustentação oral da doutora Suzy, e a gente volta a falar daqui a pouco. Então, Evandro, por favor, um breve relato, embora a relatoria original não seja a sua, mas você tem os dados aí, pode fazer esse resumo. É o item 36 da pauta. Os demais fechem o microfone, por favor. Companhia Siderúrgica Nacional. O processo trata do lançamento, de constituição de crédito tributário de contribuição social. Em análise do termo de verificação, o lançamento foi realizado em razão da autoridade ter concluído que o contribuinte se aproveitou de provisão indedutível, constituída em dezembro de 2005, referente a tributo com exigibilidade suspensa. De acordo com a autoridade fiscal, o lançamento de despesas referentes a tributo com exigibilidade suspensa tem o caráter de provisão. Nesse sentido, o enquadramento legal utilizado para fundar o lançamento foi o inciso 1 do artigo 13 da Lei 9.249/95. No caso concreto que é analisado, conforme o lançamento contábil do livro Diário e Razão, no quarto trimestre do ano calendário 2005, o contribuinte provisionou o valor total de R$ 21.721.253, a título de tributo com exigibilidade suspensa, mas embora tenha efetuado a adição para o lucro real, não efetuou a adição desse valor para a apuração da base de cálculo da contribuição. Designado no lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que defende a legitimidade da dedução dos tributos e contribuições com exigibilidade suspensa da base da cálculo de contribuição social, em razão do artigo 344 do RIS ser inaplicável à contribuição social do lucro líquido e de não existir substituição do fato em tela, o inciso 1 do artigo 3 da Lei 9.249/95. Haja visto que o registro contábil em questão não corresponde a uma previsão. Antes ainda do julgamento de primeira instância, o contribuinte protocolou a petição em que noticiou acerca do julgamento do CARF, recente à época em que prevaleceu o entendimento no mesmo sentido que sustentou sua impugnação no presente caso. No julgamento de primeira instância, a primeira DRJ do Rio negou o provimento da impugnação, por entender aplicável ao caso a vedação contida no inciso 1 do artigo 3 da Lei 9.249/95. Contra a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Em síntese, é isso. Trata-se de uma provisão que a autoridade fiscal julgou que ela é indedutível. O contribuinte entende que isso não se aplica na contribuição social e ela poderia estar deduzindo essa provisão. Perfeito, Evandro. Doutora Suzy, mentalmente, 15 minutos. Bom dia a todos. É uma alegria sempre estar aqui no CARF, ainda que virtualmente. Desejo que todos e todos os seus familiares estejam com saúde nesse período tão difícil pelo qual nós estamos passando. Realmente, como disse o conselheiro Dr. Paulo, esse é um caso bem antigo, que já voltou, e acho que eu preciso contar um pouquinho o histórico dele, para que a gente possa entender o que ficou realmente para ser julgado, já que uma parte, esse tema da provisão ser dedutível não já foi julgado por unanimidade na sessão de fevereiro do ano passado, em que todos acompanharam o relator conselheiro Murilo. Então, o que aconteceu? A CSN, em 2005, ela tinha uma ação que discutia a constitucionalidade da CPMF, e ela depositava esse valor em juízo. E ela deduziu, para fins de CSL, o valor
dos depósitos judiciais. Ocorre que em 2006, ou seja, menos de um ano depois, a CSN, em razão da decisão geral sobre isso, ela desistiu do processo judicial que discutia a CPMF. Então, ela reverteu essa provisão. E em 2006, quando ela fez essa reversão da provisão, ela não deduziu novamente essa despesa para fins de CSL. Só que a fiscalização, ela aconteceu em 2010. Em 2010, quando houve a fiscalização, nem o fiscal e nem a CSN levantaram essa questão que, realmente, em 2005, ela havia tomado esse valor do depósito judicial para deduzir do valor total da CSL, ou seja, tinha adicionado esse valor, mas ela não mostrou para o fiscal, quer dizer, a gente não sabe se mostrou ou não, mas aparentemente não, que esse valor havia sido revertido depois em 2006. A DRJ julgou só esse tema, se era dedutível ou não, se poderia ou não ser dedutível para fins de CSL a questão de um valor provisionado depositado em juízo. Quando chegou no CARF, foi para a antiga terceira Câmara. E houve, o primeiro conselheiro que foi designado foi o conselheiro Guidoni, que se deu por impedido ou por suspeito, não me lembro, e aí foi redistribuído para o conselheiro Breno. Quando o conselheiro Breno foi analisar o recurso, e foi aí que o escritório que eu faço parte entrou como patrono no processo, nós levantamos essa questão, falou, bom, mas no ano seguinte foi revertido aqui, talvez a gente tivesse o caso de postergação. O conselheiro Breno pediu uma série de documentos que foram todos juntados, até apresentou essa documentação toda para a PGFN, mostrando a contabilidade de 2005 e de 2006. Numa havia sido tomada essa dedutibilidade e na outra não. Muito bem. Quando foi para o julgamento, se levantou uma questão regimental, porque o conselheiro Breno não era da mesma turma do conselheiro Guidoni, então tinha sido distribuído para a turma errada. Foi aí que foi de novo para a nova distribuição, e aí, com a paralisação que aconteceu em 2015 e tal, só foi distribuído novamente aí para a segunda turma. Quando chega para o julgamento dos senhores, a questão a ser discutida, como já estava pacificado no CARF, toda essa questão que essa provisão, ela não poderia ter sido adicionada, não poderia ter havido essa dedução para fins de cálculo da CSL, o que nós levantamos durante a discussão foi se o fiscal deveria ter dado os efeitos da postergação. E aí, com dois caminhos, ou se consideraria o auto de infração todo nulo, porque não foi imputado corretamente o valor, ou então se consideraria, se entenderia parcialmente provido, já considerando que grande parte tinha sido paga. Quando nós fizemos, então, a última sustentação oral, e a gente falou sobre esse processo, a gente trouxe toda essa questão da postergação, o parecer COSIT 2 de 96, inclusive o item 6.1 do parecer COSIT, que fala justamente, expressamente, considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a determinado período base, quando efetiva e espontaneamente paga em período base posterior. Eu me lembro que houve uma grande discussão entre os senhores sobre se este caso seria o caso do efeito da postergação ou não, e foi nessa questão que houve, até agora está em 4-3, né, se esse aqui seria um caso, porque o conselheiro Murilo, pelo que eu me lembro, não foi disponibilizado o voto dele, ele entendeu que não se poderia olhar a receita e fazer essa dedução em 2006, porque ela pertencia, todo o fato tinha acontecido em 2005. Mas foi questionado até se fosse feita a postergação, quais seriam os valores, e nós juntamos como uma petição semana passada, assim que foi pautado esse processo, colocando a diferença, se fosse feita a postergação, o que ocorreria, quais seriam os valores, e aí mostrando que praticamente 2/3 ou 3/4 do auto de infração teria que ter sido considerado pago,
né, porque aí ficaria aquele percentual da multa de mora e dos juros. Então, o que a CSN, a recorrente, pede é que seja reconhecido para esse caso os efeitos da postergação, porque seria o caso do parecer COSIT 296. Inclusive, nós juntamos vários acórdãos, e o primeiro acórdão, que inclusive foi confirmado pela Câmara Superior, é um caso muito parecido, em que se discutia justamente, judicialmente, a CPMF, foi deduzido esse valor para apuração da CSN e foi reconhecido que o fiscal deveria ter levado em consideração que depois isso foi revertido os efeitos da postergação. E a Câmara Superior chancelou esse entendimento que foi colocado. E colocamos vários outros julgados relativos a esse tema da postergação. Então, tem todo... o processo traz uma série de informações, porque teve, num primeiro momento, muita discussão sobre a contabilidade, 2005, 2006, trouxemos vários documentos sobre isso, mas eu me recordo que no último julgamento isso foi superado para se discutir especificamente se esse caso seria um caso de aplicação da postergação nos termos do parecer COSIT 296, e é isso que a empresa vem requerer, que vossas excelências reconheçam que efetivamente deveria ter sido dado o efeito da postergação, e agora, nesse julgamento, isso pode ser considerado, anulando-se, então, praticamente 75%, 80% do auto de infração nos termos dos cálculos apresentados pela recorrente, mas que, evidentemente, se for assim dado provimento parcial, seria remetido para liquidação pela delegacia de origem. São essas as considerações, agradeço muito a atenção dos senhores e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Bom, pois bem, esse processo está com vista para mim, né, evidentemente os demais conselheiros já votaram, alguns inclusive nem estavam naquela sessão, né, houve outra composição, e eu também acabei olhando agora os memoriais juntados pela defesa, e vou converter esse processo em vista coletiva, para que eu possa, especificamente eu, né, porque os demais já não podem votar, analisar. Eu estive verificando agora, e é exatamente isso, houve uma despesa no entendimento do Murilo, estou vendo o voto aqui disponibilizado, no entendimento dele, se houve uma despesa indevida em 2005, teria que ser objeto de lançamento. Se houve um pagamento maior em 2006, a contribuinte teria que pedir o ressarcimento ou devolução desse dinheiro. Basicamente, é esse o ponto de vista esposado pelo Murilo. A única dificuldade que eu vejo aqui é no sentido de que, como é 2006, evidentemente a contribuinte já não teria mais condição de fazer essa solicitação de restituição, né, fulminada, que estaria pela prescrição, pela decadência. De qualquer maneira, eu vou analisar o processo e ele retorna no próximo mês. Ok, doutora? Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e agora fez a mente voltar, né, depois de tanto tempo o processo, e a gente consegue dar uma definição para isso. Muito obrigado, um bom dia para a senhora. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada. Obrigado. Bom, seguindo, então esse processo fica com vista coletiva, eu vou analisar para voltar no mês seguinte. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Item 37. Vai haver também sustentação oral. Conselheira Júlia, RPLSP. RPLSPE. Esse é o nome do contribuinte. Vai haver sustentação oral, doutor Igor. Val, por favor, peça a presença do patrono na sala. Um minuto, por favor, presidente. Item 37 da pauta. Item 37 da pauta. Doutor Igor Nascimento. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar nem faz julgado no estado. Júnior, seu processo está disponibilizado aí? Seu voto. Ela não é convocada, presidente. Obrigado. Sim, deixa eu só confirmar se quando a gente fala. Eu acho que está, que eu já abri aqui. Isso.
Estamos aguardando o patrão. Esse processo, Ticone, nem sei se eu já adianto, enfim. A gente tinha baixado em diligência, na minha opinião, a delegacia de origem não cumpriu a diligência, eu vou explicar por quê, e eu estou baixando ele novamente em diligência. Se você quiser agilizar, a gente pode falar para o patrono, eu posso adiantar que eu vou, mas aí, enfim, fica obviamente a depender da turma, que eu proponho novamente conversão a diligências, ele quer fazer sustentação oral. Acho que ele vai querer, né? Eu vou dizer que a sua proposta inicial é essa, que ele tem direito à sustentação, até porque nós podemos concordar ou não, né? Isso, Eu acho que ele vai querer, ele queria ter. No outro caso anterior, como era, o voto era final era meu e só tinha meu pedido de vista, então não tinha nem que consultar. Não, ok. O Val, o patrão não está ainda. Presidente, eu enviei o link para ele e ele já saiu da sala de espera. Mas não está aqui ainda não. Pois é, deixa eu ver se ele volta ali. Acho que esse é o último da manhã. É o último. Já é o último da manhã? Não, a última sustentação. Falei, ué, que beleza. Maravilha. Está indo bem, mas não tanto assim. Vamos aguardar. Evandro, enquanto o patrão não chega, a Val questionou a respeito de uma parte da gravação que ela não conseguiu gravar. Presidente, ele tá ligando lá, tá tentando entrar novamente, tá? Só um minutinho, por favor. Tá bom. Evandro, você tem a gravação de todo o julgamento aí? Microfone. Sim, tem a gravação. Houve uma perda ali, teve uma hora que ficou mudo, aí eu tive que sair e entrar, mas tirando isso, acho que tem a gravação. Sim. Nossa. Agora sim. Já está entrando, presidente, só um minutinho. Deu certo agora. Boa tarde. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, né? Nossa, Bom dia, doutor. Tudo bem. Doutor, só antes de começar a fazer o seu trabalho, deixa eu confirmar. A sua OAB é São Paulo e o que é a sua OAB? É São Paulo. São Paulo. Tá. Doutora, a relatora ela tem uma proposta já declinada aqui na bancada de jogadores, no sentido de que ela vai converter o julgamento em diligência, o que o senhor não possa fazer sustentação oral, e não significa que também nós todos vamos acompanhar na proposta. Então, eu estou antecipando o que ela pensa a respeito, mas o senhor tem todo o direito, evidentemente, de fazer sustentação, tá bom? Só um esclarecimento, então, de fato, antes de começar, doutor Paulo, para refazer o que não foi feito pela DRE. Tá bom, tá ok, eu não tenho nada a me opor, acho que não preciso gastar o tempo do senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que a conselheira faça um breve relato e para que os demais conselheiros saibam do que se trata, e se todos estiverem de acordo com a diligência, o senhor dispensa a sustentação, porque vai fazer exatamente o que o senhor está pedindo. Então tá lá, Júnior, vamos lá. Bom, a gente, vou só explicar, esse processo, ele na verdade é muito extenso, ele tem muita discussão, mas uma das preliminares que tinha sido alegada pelo contribuinte foi que não foi feito no momento do lançamento, não foi aproveitado os efeitos da postergação, tá? E na época que nós julgamos, inclusive a presidente ainda era a conselheira Eli,
nós convertemos esse processo em diligência exatamente para que a para que a delegacia de origem informasse se efetivamente ela fez os efeitos da postergação. E aí a gente pode ir para o voto na página... Podemos ir aqui na página, na quarta página aí, quarta, o quinto. Não, nem sei, gente, porque não está numerado. Começa aqui, ó, cientificada, recorrente, dentre outras alegações, reitera a alegação de nulidade. Tendo em vista que a referida alegação tinha sido citada quando a impugnação e que já tinha sido objeto da diligência requerida pela delegacia, que sem resposta a turma entendeu por converter o julgamento de diligência. E aí, ó, em resposta, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização apresentou o relatório de diligência no qual expõe, aspas, a postergação do pagamento do imposto é óbvia, pois o contribuinte atribuiu aos primeiros e segundo trimestres de 2007 despesas indedutíveis que não foram adicionadas na apuração do lucro real. Aí ele coloca a tabela. Pela legislação, a dedutibilidade das despesas não se relaciona com o período em que foi paga ou contabilizada, mas sim, somente serão reconhecidas na medida em que as receitas forem oferecidas à tributação. E aí ele transcreve o artigo 273, que foi, de fato, o artigo utilizado para a glória de uma das despesas, porque foram 3 conjuntos de motivos para as despesas, né? O fato de que ela não teria respeitado o regime de competência. E aí conclui o seguinte, portanto, fica claro o prejuízo ao fisco, pois não houve redução indevida do lucro real nos primeiros e segundo semestres de 2007. Em sua manifestação, o recorrente reitera a alegação de nulidade em face da ausência de aplicação do Instituto da Postergação e afirma que a diligência não foi conclusiva. Aí, quanto à questão da nulidade, eu reitero o que eu já tinha dito na sessão passada, aí eu pulo aí, e depois eu faço, aí eu já passando para a parte. De todo modo, restava ainda analisar a aplicação do Instituto da Postergação na hipótese do presente lançamento. Isso porque o reconhecimento somente é cabível quando se comprova a redução indevida em período posterior. De acordo com a recorrente, as despesas glosadas deveriam ser apropriadas em qualquer dos seguintes momentos: da realização dos recebíveis, em razão do pagamento dos títulos, ou dos recebíveis por alienação. A resposta da diligência foi no sentido de que a postergação do pagamento é óbvia, no sentido que é óbvio, não traz qualquer inovação ao que já constava dos autos. Isso porque, como já dito, essa foi a razão que motivou parte das glosas em razão da dedução indevida do lucro real nos primeiros e segundos trimestres de 2007. O relatório de diligência afirma que a base do lançamento foi o artigo 273 do MIR, o qual transcreve apenas parcialmente. No entanto, a razão da diligência era a confirmação ou não da realização por parte da autoridade lançadora do procedimento previsto no parágrafo 1º do referido artigo, que é o que fala: o lançamento da diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos e deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do parágrafo 2º do artigo 274. Vale dizer, uma vez constatada a inexatidão quanto ao período de apuração da receita ou dedução de que resulta em postergação do pagamento do imposto para o período posterior, ou pela redução indevida do lucro real, o lançamento da diferença, se houver, deverá ser feito pelo valor líquido, depois de compensar a diminuição em outro período de apuração que o contribuinte tiver direito. No entanto, o que alega a recorrente é que, apesar de a autoridade ter reconhecido a antecipação das despesas com a aquisição de recebíveis, é certo que essa deveria, obrigatoriamente, por força do quanto estabelecido no parecer positivo número 2, ter observado o mencionado Instituto da Postergação do Pagamento do Tributo nos termos do artigo 273, parágrafo 2º e 274, o que não foi feito. Afirma a recorrente que nas fichas 9 e 17 do DIPJ 2010 foi comprovado que tributou a despesa deduzida em 2007, uma vez que essa deixou de batê-la do seu lucro tributável, relativo a 2010. Ou seja, não houve duplo aproveitamento de despesas.
apenas a postergação. Assim, embora eu tenha concluído que não se trata de nulidade, caso, conforme alegado pela recorrente, os valores tiverem sido por ela espontaneamente oferecidos à tributação em períodos subsequentes, devem ser subtraídos dos valores lançados. E aí eu coloco aí orientação de respostas em face do exposto, entendo que o processo deve ser novamente convertido em diligência, para que a delegacia de origem informe de acordo com a documentação juntada aos autos, é possível identificar se as receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de 2010, quando da alienação dos recebíveis? B. Caso positivo, tais valores foram tributados? C. Se positiva a resposta do item anterior, tais valores foram imputados ao lançamento, tal como determinado no parágrafo 1º do artigo 273, por fim, manifeste por meio de relatório conclusivo, dando vista à recorrente para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. O que ela fala aqui, na minha opinião, o que a diligência repetiu, foi o seguinte: não, ela realmente deduziu essa despesa em 2007, né, mas ela não poderia ter deduzido porque não foi o momento em que ela recebeu as receitas. Essa foi a alegação do auto de infração. E o que eu entendi é que ele me responde exatamente a mesma coisa na diligência, tá? Quando, na verdade, o que a gente queria saber ok, eu não estou discutindo se ele antecipou ou não, até porque isso vai ser o mérito do que vai ser discutido no recurso. Eu quero saber, partindo da premissa que ele, de fato, deduziu em 2007 algo que ele não poderia, ele fez o pagamento disso posteriormente, né? Para aí a gente poder falar ou não em postergação. Então, eu entendi que a diligência, para mim, foi totalmente inútil, vamos dizer assim, porque ela realmente não esclareceu nada do que a gente tinha pedido. Talvez o meu primeiro pedido não tenha sido claro o suficiente, pode ter acontecido algo nesse sentido. Então, a minha proposta é que ele seja convertido novamente em diligência para que seja analisada essa questão. Alguma dúvida dos conselheiros? Doutor Silveira, alguma manifestação? Não, eu acho que está bem claro, a doutora Regina colocou de forma bem clara a questão. Eu só ressalto que essa é a terceira diligência no alto para tratar do mesmo assunto. Vamos aguardar que venha corretamente agora. Então, convertido em diligência... Inclusive, até peço aqui para os colegas, se eu estou colocando alguma coisa meio obscura aí, e se vocês tiverem alguma sugestão para que fique o mais claro possível. Eu tentei fazer isso da forma mais clara possível agora, né? Porque eu não sei se minha primeira diligência foi confusa. Se vocês puderem ter alguma sugestão aí, por favor. Eu faço o seguinte, viu, Júnior? Eu vou pedir ao Marco, ao Iago e ao Evandro, que tem até um parecer lá da Receita a respeito de diligência, né? Eles posicionam junto com você, até citando esse parecer, para que a resposta agora venha corretamente, tá bom? Tá. Julgamento encerrado, convertido em diligência. Muito obrigado, doutor. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia para os senhores também. Obrigado. Obrigado. Seguindo, olha, alguns microfones estão com eco, não sei se é aquele gerenciamento de qualidade, então verifiquem aí, é sempre baixa a resolução, não se esqueçam disso. O eco, às vezes, é porque o volume do computador está muito alto, às vezes. Também, pode ser. Mas sabe qual foi o problema, Ciccone, aqui? Eu não sei se nessa diligência, porque algumas diligências a gente manda e o cara fala simplesmente, não quer responder. Essa aqui eu não sei. Parece que ele não entendeu. Agora tem essa manifestação da Receita que tem que vir respondido do jeito que for pedido. Peço para o Marco, para o Evandro, para o Iago, auxiliar você nessa manifestação. Tá? Tá. Esse tipo de coisa, tá tudo aí, é muito legal. Tá tudo aí. É só olhar. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Não, e o problema é que ele virou e falou assim, não, em 2007 ele aproveitou uma despesa que ele não poderia, porque estava ofendendo o regime de competência. Uai, mas é exatamente isso que eu vou fazer. Então, é isso que você está me respondendo, não é nada. Porque a gente queria saber se o cara pagou depois. Ué. Sim. Eu acho, presidente, que não a questão aquele do parecer COSIT, lá de 18, que obriga, ele, primeiro, o teor dele é para verificar a documentação apresentada, tá? Durante o trâmite administrativo.
que havia muita recusa das diligências para isso. Nesse caso aqui, eu vou mais ao encontro da relatora, que eu olhei aqui, né, eu acho que ele não entendeu direito o comando da resolução. Tem que escrever bem direitinho para que ele entenda a próxima vez. Eu acho que ele não quis fazer isso sim, mas tudo bem, eu vou escrever de novo. Na dúvida, eu peço... Eu acho que é exatamente isso. É por isso que eu falei de colocar o parecer. Cita o parecer aí. Coloca assim, tá super claro, não tem dúvida, sabe? Porque já é a terceira vez teve diligência da DRJ e na diligência da DRJ perguntou-se isso, nós fizemos diligência, agora nós vamos para a terceira diligência para saber a mesma coisa. Júnior, é para verificar se houve a postergação, é isso? E fazer o cálculo, né, se for o caso, né? Sim. Talvez perguntasse uma resposta de sim ou não. Estava claro, porque eu falei, olha, não acho que é nulidade, enfim, entrou numa discussão de nulidade, eu afastei, falei, olha, mas, de qualquer maneira, se efetivamente tiver acontecido isso aí que o contribuinte está falando, esses efeitos tinham que ser tomados. Acho que você não cai no lançamento inteiro, mas deveria estar acontecendo. Isso está claro no voto. Então, enfim. Mas pode ser que na parte dispositiva tenha ficado confuso. Para mim, estava... Para a gente é tudo muito claro, né? Mas às vezes para a pessoa não é. Bom, seguindo, julgamento encerrado, seguindo o item 3 da pauta, voltando, Luciano, sua relatoria, voltamos aos repetitivos, terminamos com os pedidos de sustentação oral e acompanhamento da manhã, contribuinte à cooperativa de produção e consumo Concórdia. Repetitivo, item 3 e os seguintes. Vamos lá. Ok. O presidente está na base. Posso começar? Sim, claro. Então, breve relatório, depois vamos ao... Perdão, presidente, qual que é o número da pauta? Item 3. Item 3. Trata-se de um recurso voluntário interposto tendo em vista a compensação não homologada, a decisão de improcedência da DRJ, e com base na não homologação de compensação. A manifestação de inconformidade, o crédito alegou basicamente que o crédito decorrente de pagamento a maior não foi considerado retenções na fonte, apresentou a DIPJ retificadora e requeriu compensação. Houve falha, pois não retificou a DCTF, então havia uma contradição entre DCTF e DIPJ, e tendo tudo isso em vista, não vê motivo para que o direito não seja concedido. Deveria haver reforma do despacho decisório. A DRJ, por sua vez, analisou pela improcedência, ou julgou pela improcedência da manifestação de conformidade, basicamente por motivo de ausência de comprovação, por não ter juntado documentação. O recurso voluntário foi transcrito basicamente tudo, presidente, ipsis literis. Então, de forma literal. Ele só, onde tinha manifestação de conformidade, ele só colocou recurso, e às vezes mudam uma preposição ou outra. Bom, passo agora ao julgamento. A tempestividade. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos. Portanto, passo a apreciá-lo. Como visto em tópico acima, a contribuinte transcreveu, praticamente de forma idêntica, suas alegações da manifestação de conformidade para o recurso voluntário. Tal situação se encaixa nos termos do artigo 57, parágrafos 1º e 3º do anexo 2 do Regimento Interno do CARF. E CARF, portaria MF número 343, de 9 de junho de 2015, cuja redação se transcreve abaixo. Aí tem aqui a parte... Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF. Eu juntei também as decisões da turma do CARF. Neste sentido, entende ser o caso de ratificar os argumentos do acórdão da DRJ. É aquele caso de ratificação, né, presidente, dos argumentos. Eu preciso ler os argumentos da DRJ para ficar registrado ou não? Não há necessidade.
Então tá, é só isso. Ele não fez nenhum argumento, ele simplesmente colocou. Eu tenho, acho que, uns 2 ou 3 casos desses, já antecipando, mas tem alguns que a pessoa só ratifica os argumentos, e tem alguns que ela ratifica e ela faz outro. Daí, nesses casos, eu fiz a ratificação dos argumentos da DRJ e analisei os outros novos que ela fez. Luciano, só um minutinho, Paulo, só para completar a informação, ele não disse nada, acabou de dizer que é ipsis litis, que está na manifestação, mas você leu a manifestação dele, você concordou com a decisão da DRJ, realmente é isso mesmo, você está de acordo? Concordei. O fato dele repetir aqui, eu quero saber se você concorda. Concordou? Eu concordei, eu concordo. Ok, Paula? Só para falar isso, que ele não trouxe nenhum documento adicional, ele só fez as alegações, então, né, não é isso, Luciano? Eu olhei aqui... Sim, ele não trouxe absolutamente nada de novo. Ele só copiou, colou e mudou os artigos. Aí, porque mesmo se ele tivesse feito isso e tivesse trazido a documentação contábil junto, a gente podia entender diferente, né? Mas nesse caso ele não fez. Nesses casos, Paula, quando traz a documentação, eu olho. Se a documentação for, eu acreditar, entender que a documentação for pertinente, pode trazer, até eu peço que haja uma diligência, eu posso partir para uma argumentação, mas se não, não. Aí, diante disso, eu votei por negar provimento. Todos de acordo? Ok. Unânime, negado provimento, são os itens 3, que é o paradigma, e os repetitivos seguintes, que vai até o número 6. Seguindo, Luciano, é sua relatoria ainda, o item 7, ainda no repetitivo, o paradigma é contribuinte da Datamec. O item é o 7. Já está na base também. Esse daí, até antecipando, é uma conversão em diligência, mas enfim, vamos lá ler o relatório e... Breve relato. Sim. É um recurso voluntário, o objeto do processo é de compensação não homologada. Houve apresentação de manifestação de inconformidade, alegando que fez o pagamento a maior. Por lapso, não retificou a DCTF. Não houve retificação da DCTF, a retificação foi feita depois. Erro antes, né, não teve a retificação da DFS antes do despacho decisório. O erro formal não pode justificar a não homologação, juntou provas. A DRJ julgou pela improcedência, basicamente com o fundamento de que, apesar de poder retificar a declaração, mesmo depois do despacho decisório, não comprovou por meio de documentação. Né? E aqui tem uma questão importante, a DRJ, inclusive, indicou quais eram os documentos que deveriam ter sido juntados. O recurso voluntário alegou, basicamente, que a divergência decorre da constituição de provisões para pagamento de dissídio e encargos. O fisco poderia ter confirmado no sistema da Receita a questão da prova, né, essa documentação. Alega a verdade material, devendo o julgador administrativo apurar se o contribuinte possui ou não crédito, e que os documentos juntados são suficientes para a comprovação. Tempestividade e admissibilidade. O recurso é tempestivo, também tem os demais requisitos de admissibilidade, portanto, passo a apreciá-lo. Comprovação do crédito. Parágrafo 11. Conclui-se da análise dos autos que o ponto central da discussão está na comprovação da existência do crédito. Tal afirmação encontra respaldo no fato de que, mesmo que a decisão da DRJ tenha mencionado ser irregular a apresentação da retificadora depois do despacho decisório, os julgadores procederam-se à análise do julgamento e dos argumentos da manifestação de inconformidade. Por estar superada a questão do momento da apresentação da retificadora, não deve ser ela analisada nesse julgamento. O mesmo se aplica à força probatória da EPJ, o qual foi levantado em conta na análise. Quanto ao princípio da verdade material, este certamente é aplicável ao processo administrativo fiscal. O referido princípio, resumidamente, tem como fundamento o fato de que a verdade real, ou seja, a dos fatos efetivamente ocorridos, se sobrepõe à verdade processual, que diz respeito aos fatos indicados no processo, a qual pode se mostrar incompleta ou equivocada.
Contudo, o princípio não tem o condão de alterar o ônus da prova. O lançamento de informações equivocadas em declarações apresentadas pelo contribuinte demanda a comprovação da origem do crédito. Isto ocorre porque há incongruência de informações. Consequentemente, se extrai a certeza e, consequentemente, se suprime. Desculpe, se extrai no sentido de suprimir. A certeza é a liquidez do crédito. Para que estas características sejam percebidas, não basta que sejam apenas as declarações retificadas, pois se houve erro uma vez, o que impede que houvesse novamente. Assim, é necessário que se demonstre a origem do crédito, com documentação contábil. Ao contribuinte incumbe essa tarefa, pois é ele quem está alegando a existência do crédito, nos termos do artigo 15 e seguintes do Decreto 275, 72 e artigo 373, inciso 1 do CPC. Portanto, a verdade material não inverte o ônus da prova, mas impõe que elas devam ser analisadas. Voltando ao ponto central da questão, que é sobre a compensação do crédito, a DRJ expressamente informou, em sua decisão, quais seriam os documentos que poderiam comprovar a origem do valor creditório, folha 296, bem como que as DARFs serviriam apenas para comprovar o recolhimento, não servindo para demonstrar a existência do crédito, folha 297. Aí eu colacionei aqui. Mesmo com o apontamento expresso, a contribuinte decidiu juntar apenas a demonstração de apuração de IRPJ, de janeiro a julho de 2013, DOC 2, folhas 349, os comprovantes de pagamento de IRPJ, DOC 3, folhas 351, 356, período de lançamento PE 621005, de julho de 2013, DOC 04, folha 358, e demonstração de apuração de IRPJ, de julho e agosto de 2013. Mesmo aparente ser insuficiente tal documentação para comprovação, entende-se que a DRF seria a mais competente para fazer uma análise mais acurada, de modo que, com base no princípio da verdade material e no artigo 29 do Decreto 135, deve o julgamento ser convertido em diligência. Conclusão. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que, após a análise da documentação apresentada pelo recorrente, a autoridade fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do pleiteante. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após o relatório, deve a autoridade fiscal intimar o contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. Luciano, o problema é o seguinte, você estou vendo o seu relato, mas não estou vendo o processo, né? O Marco e o Sandro geralmente tem certa relutância em aceitar esse tipo de conversão de diligência se o contribuinte não fez nada mesmo, você disse bem no seu voto, a DRJ alertou o contribuinte de tudo aquilo que ele precisava fazer. Então, eu vou abrir agora a discussão, se alguém quiser se manifestar, se estão de acordo com a diligência. Ou se... Levantei a mão aqui, presidente. Vamos lá, Marco. Presidente, posso só falar uma coisa antes? Pode, claro. Só para... veja, o que me levou a essa conclusão pela diligência? Eu pus isso porque eu sabia que esse era o cerne da questão da discussão na nossa turma. A DRJ levantou efetivamente quais seriam os documentos. Tem que trazer isso. E ele não trouxe todos esses documentos, mas ele trouxe documentos novos que não tinha trazido a manifestação do governo. Daí eu fiquei em dúvida. Eu falei, não, pela verdade material, vamos então propor a diligência. Mas eu fiquei em dúvida se negaria ou não. Foi só nesse sentido. Mas ele acrescentou alguma coisa. Tá bom, Marco? Eu olhei aqui, presidente. A questão é a seguinte, é um processo, eu até entenderia a posição do relator, tá? Contudo, eu não vejo que ele apresentou nada. A decisão da RJ é prima pelo detalhamento até das provas necessárias. Tá? Geralmente, o que nós enfrentamos? Decisões da DRJ, onde às vezes são lacônicas, aí até a gente pode usar esse laconismo em pró-contribuinte, tá? Mas nesse caso aqui, às vezes as decisões da DRJ são um pouco genéricas, tem que apresentar a documentação contábil, fiscal, aí para mim já está, olha, tem que trazer.
Mas nesse caso, a decisão do DRJ foi de um primor, assim, ó, tem que trazer isso, comprovar isso. Ele não trouxe nada disso. O que ele traz, que ele chama de detalhamento contábil, são balancete apenas, e ele insiste na tese do recurso voluntário, eu olhei o recurso voluntário dele, ele insiste que, olha, eu já trouxe isso tudo na manifestação de conformidade, eu estou retrazendo aqui, e isso já basta para provar. Se vocês não querem provar, vocês é que tem que olhar aí nos sistemas. Ele até usa, a Receita que tem que olhar nos sistemas, está na peça recursal dele. Porque o que é necessário provar, eu já trouxe na manifestação de conformidade. E eu não vislumbrei aqui nenhum documento inovador no recurso voluntário, tá? Na linha do que a DRJ orientou. Então, eu já manifestando aqui minha posição, vou divergir para negar provimento, para manter a coerência da minha posição nesses casos. Paula. Não, era só para dizer, e complementando o que o Marco estava dizendo, é que a DRJ analisou essa documentação, ela analisou essa PE e analisou os balancetes que ele trouxe de novo em sede de recurso. Então, eu acho que se a gente for pedir uma diligência, a gente teria que pedir para ele trazer os livros que a DRJ já tinha apontado. E aí eu acho que nesse caso, eu entendo também que precluiu o direito do contribuinte. Porque o voto da DRJ já está bem detalhado, analisando esses documentos que ele anexou em sede de recurso. Perfeito, Paulo. Alguém mais quer se manifestar? Então, vou colher os votos. Marco divergiu, o procurador converteu em diligência, Marco divergiu. Pagano? Com o relator, presidente. Evandro? Com a divergência. Júnior? Com a divergência. Iágaro? Com a divergência. Paula? Com a divergência. Eu também vou com a divergência, então, por maioria de votos, negado o provimento ao recurso. Eu tinha pensado aqui, deixa eu ver quem que eu vou... Vai ser como diria, a varinha de maldade para fazer o voto vencedor. Aqui, né? Bota amor nesse coração, presidente. Agora, a única vantagem de ser presidente é essa, viu, gente? Conselheiro Iagro faz o voto vencedor. Eu posso fazê-lo se quiser, presidente. Então tá bom, conselheiro Evandro. Você escapou dessa, viu, Iagro? Você escapou dessa, viu? Eu sei que eu estou prometido. Obrigado, Evandro. Não, é brincadeira. Isso é só para desanuviar um pouco. Luciano, eu acho que o seu voto ele foi bastante interessante, mas desde o começo me chamou a atenção esse ponto. Você disse, olha, a DRJ, eu não vi o processo, os colegas viram. A DRJ disse, inclusive a Paula reforçou nesse ponto. Pediu tudo o que quer e você não trouxe. Então, é uma situação assim, bem específica. Eu estou demonstrando o que eu quero, você não trouxe, né? Então, realmente fica... Eu entendo, presidente. Eu mesmo fiquei em dúvida em relação a isso, mas eu falei, tá, vamos tentar dar um... Mas, enfim, tá certo, não tem problema. Bom, por maioria, então, negado o provimento, vencido o relator que convertiu em diligência, o conselheiro Evandro faz o voto vencedor. Na sequência, é o item 29 da pauta. Nós vamos mudar o tema agora para omissão de receitas. Quando eu fiz a pauta desse mês, eu trouxe esses assuntos um pouco mais complexos, né? Para amanhã, da terça-feira e da quarta-feira, para poder evitar, na quinta-feira eu estava deixando esses processos assim para o último dia, eu achei melhor trazê-los logo no começo da sessão. Então, começamos agora a fazer omissão de receitas, é o item 29, relatoria do conselheiro Pagano. O contribuinte é posto 89. Pagano, o voto é seu, relatoria e voto porque não tem sustentação. Já está na base. Esse processo inicialmente era um pouquinho complexo, cheio de questões, etc. Mas no final, a gente, como houve parcelamento de uma parte, a gente acabou se atendo apenas a uma matéria, tá? Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela delegacia, que decidiu manter o auto de infração que exige RPJ reflexos relativo ao período de 2000 até 2005. Consta do termo de verificação fiscal que foram apuradas diferenças entre o valor escriturado e declarado sobre as receitas auferidas em relação
aos tributos fiscalizados nos anos calendários 2000, 2002 a 2004. Com relação ao ano calendário 2001, a recorrente teve seu lucro arbitrado pelo fato de que a escrituração mantida é imprestável para a determinação do lucro real, em virtude de erros e falhas. Falta de escrituração da movimentação bancária. O enquadramento, no artigo 530, inciso 2 do RIR. Segundo a fiscalização, a recorrente deixou de escriturar na conta bancos a movimentação financeira de 2001 no importe de R$ 18.413.906,47 tá? Esses dados foram informados pelo Banco Bradesco na declaração de contribuição provisória sobre movimentação financeira. Assim, segundo o auditor fiscal, a falta de escrituração da movimentação financeira dessa magnitude, o deslocamento da natureza dos valores creditados depositados na conta bancária e de como afetariam o patrimônio da empresa, nos permite concluir que a escrita comercial da contribuinte não se presta à apuração do lucro real do mesmo. Em seguida, a recorrente ofereceu a impugnação, contestando a autuação. Posteriormente, a recorrente apresentou petição informando que teria aderido ao parcelamento e, por isso, desistido parcialmente da impugnação em relação aos débitos dos anos 2000 a 2002. Em seguida, a DRJ proferiu o acórdão recorrido, afastando todas as alegações da recorrente, mantendo a fração em sua totalidade e registrando a seguinte emenda. Inconformada com o acordo, a recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos argumentos da impugnação da manifestação de inconformidade. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao CARF, que decidiu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência conforme resolução de folhas tais, para que a fiscalização intime a recorrente para que esta efetue a conciliação da movimentação bancária com a conta caixa. B, que sejam excluídos os valores correspondentes ao recebimento decorrente da ação cautelar, visto não se tratar de decisão definitiva, e C, que sejam excluídos, se for o caso, os valores confessados e recolhidos a título de PAES e refis. Antes de responder à diligência, a recorrente apresentou petição de folhas 1304, desistindo do recurso voluntário, por ter aderido ao refis, com exceção de uma pequena parcela do débito do ano 2001, referente às ações judiciais, de números tais, que é referente à ação cautelar, com os valores, respectivamente, de 628 mil, apurado em 31 de 3 de 2001, e o valor de 344 mil, aproximadamente, apurado em 31 de 7 de 2001. Em seguida, veio a resposta da fiscalização sobre a diligência, determinando a matéria ainda em litígio que não foi parcelada, excluindo do lançamento os valores de 628 e 344 mil, referentes à ação cautelar, conforme determinado pela resolução do CARF, que converteu o julgamento em diligência. Foi informado também na resposta à diligência que a recorrente não tem condições de apresentar a conciliação da movimentação bancária com a conta caixa do ano 2001, eis que não possui os documentos que dariam suporte, restando sem resposta essa parte da diligência. Pois bem, vocês entenderam o que ficou para ser julgado, presidente e demais colegas? O que ficou para ser julgado foi só em relação à parte dos valores da ação cautelar, aquele valor de 628.344. O resto, todo o resto do processo, a recorrente parcelou. Por que ela não... valores, pagando esses dois valores, omissão de receita, é isso? Esses que a gente vai julgar é em relação ao arbitramento. Não tem relação à omissão de... Quer dizer, o arbitramento foi por causa da omissão, né? O arbitramento por causa dessa divergência da conta bancária. A movimentação bancária que não foi escriturada. Tá bom. Ok. Vamos lá. Caiu, Pagano. E eu caí. Mas voltou. Pode ir, Pagano. Pode continuar. Pagano? Vamos aguardar o Pagano. Caiu aí. Luciano, está me ouvindo? Evandro? Sim, presidente. Estou ouvindo. Ágaro? Estou ouvindo. Esperar. Caíram vários aqui. A Júlia está informando que travou o computador dela, está voltando. Está voltando a Júlia. Pois é. O Marco também é problema. E a Paula não está conseguindo entrar. Tá? Eu pagando de sair mesmo. Acho que talvez a gente tenha que fazer aquela... Vamos ver se vai
É, que está com metade da turma fora, talvez eles estejam com algum problema no endereço. Não. É. Nada, hein? Acho que é melhor me interromper, hein? Agora pagando. Retornei, presidente. Pronto. Pagando tá aí. Vamos ver os demais. Falta Júnior, Marco e a Paula. Estão mandando mensagens aqui dizendo que o Marco está falando que não está não tá conseguindo voltar. Presidente, a minha sugestão é interromper a gravação. Melhor. Aí todo mundo sai da sala e volta novamente. Volta. 5 minutos de intervalo, Val, suspenda a gravação, por favor.